Paulo que faz. Então, Paulo primeiro faz uma apresentação do seu trabalho. Paulo. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer pelas presenças, chamar a causa especialmente os professores da banca, o professor Thiago, o meu computador, o professor Morris, o professor Ronaldo. Bom, vou falar hoje para vocês sobre propriedades vâneas e grafos aleatórios e pares de grafos vâneos e ímpares. Bom, para iniciar os problemas, primeiro eu vou precisar de algumas definições. Por exemplo, o que é uma propriedade vâneas? A gente diz que dados grafos G, H1, H2, HK, G é Ramsey para esses grafos H1, HK. Se em toda a coloração das arestas de G ou K cores é possível encontrar uma cópia monocromática de HI na cor I, certo? Que a gente escreve essa propriedade como G flecha H1, H2, HK. Só para ficar mais clara essa definição, vamos, por exemplo, tomar H1 como sendo P2 e H2 como sendo esse emparelhamento dos arestas. Esse grafo C4 ele é Ramsey para esses dois grafos porque você não consegue colorir essas arestas sem ter uma cópia monocromática de H1 vermelha ou uma cópia monocromática de H2 azul. Certo? Você não consegue fazer essa coloração. Então, esse grafo aqui é de Ramsey para H1 H2. Bom, mas a gente vai falar de propriedades Ramsey de grafos aleatórios, então a gente precisa definir o que é um grafo aleatório. Nada mais é do que um gráfico que você toma N vértices. Cada possível aresta você inclui um gráfico para uma unidade P. Certo? E a gente denota esse grafo aleatório como G. Bom, mais algumas definições. Dado uma propriedade de grafos A, a gente diz que o grafo aleatório GNP satisfaz A quase certamente se a probabilidade de GNP ter aquela propriedade tende a 1 quando o N tende a infinito. E por outro lado, a gente diz que o GNP não satisfaz a propriedade A quase certamente se essa probabilidade tende a 0 quando o N tende a infinito. Certo? A gente diz que uma função N é chamada de limiar para uma propriedade A se quando a gente toma um P assintoticamente menor do que esse L, o GNP não satisfaz A quase certamente. E por outro lado, se a gente tomar o P assintoticamente maior do que esse limiar, o GNP satisfaz o A quase certamente. Ou você pode também trocar a zero, né? Você pode pegar um P maior e ele satisfazer quase certamente, um P assintoticamente menor e ele não satisfazer quase certamente. Essa função é chamada de limiar. Bom, uma motivação para o nosso trabalho é o resultado de 87 de Bowler e Thomas, que diz o seguinte: toda propriedade monótona tem uma função limiar. Uma propriedade monótona, se ela é crescente ou decrescente. Ela é crescente se a adição de arestas, se você toma um gráfico que tem aquela propriedade, adiciona arestas e vértices, e você não quebra essa propriedade. O gráfico resultante continua tendo a propriedade. Essa é uma propriedade crescente. E ela é monótona se ela é crescente ou decrescente. Bom, como a propriedade de Ramsey é uma propriedade crescente, monótona crescente, é natural a gente perguntar qual que é a função linear para a propriedade de GNP flecha H1, H2 e HK. Certo? Esse é o nosso primeiro problema. Vou precisar definir alguns parâmetros de grafos. São meio chatinhos, mas mais para frente, quando eu estiver enunciando os resultados, eu vou dar um pouco da intuição do que esses valores representam. Por hora, basta a gente pensar que são parâmetros que medem mais ou menos a densidade do grafo G, certo? D2 de G é aresta, de G menos 2 sobre vértices de G menos 2. Então, de certa forma, esse D é uma densidade. E esse N2 ele está pegando sobre todos os subgrafos de G, qual aquele subgráfico que tem esse maior D2, essa maior densidade. Certo? Então, de certa forma, esse D2 e esse N2 está medindo quão balanceado e quão denso é um certo gráfico G. A gente também define essas duas funções para dois parâmetros, dois gráficos, como o D2 continua sendo, de certa forma, uma densidade, arestas de H sobre vértices de H, mas tem uma certa correção ali que depende de G, depende do M2 de G, outro parâmetro que eu já apresentei. E da mesma forma, o M2, dois parâmetros, você toma o J, subgráfico de H, que maximiza essas duas densidades do gráfico.
mais para frente, quando eu estiver dizendo onde a gente usa isso aqui, eu vou mostrar a intuição desses parâmetros. Mais uma definição, quando o J que maximiza esse M2 aqui, quando o máximo é atingido no próprio H, o J tomando o subgráfico tomando H próprio H, e além disso, para todo outro J subgráfico próprio de H, ele não atinge esse máximo, a gente diz que o H é estritamente balanceado com respeito a D2 de G. Certo? Bom, os primeiros resultados que surgiu, tentando encontrar lineares para a propriedade de Rames, é esse de 95, ele resolve o caso simétrico, certo? Em que você toma todos aqueles H's como sendo iguais, H1 do H2 e do HK. A gente escreve assim, HK, eu vou colorir com K cores, e em todas as cores, o gráfico que eu estou evitando, monocromático, é o mesmo H. Certo? Bom, então eles provaram o seguinte resultado. Que se para mais de duas cores, um grafo H que não é uma floresta, então existe constante C e Czinho e Czão que satisfazem isso. Vejam que aqui entra o M2 de H. E é aqui que eu vou mostrar por que faz sentido essa função ser a função linear. Certo? Intuitivamente. Vou fazer isso agora. Bom, eu vou ter o meu GNP. Nesse meu GNP eu vou ter algumas cópias de H. Certo? O que eu esperava dessas cópias de H, a gente sabe que é da ordem de N, de H e H. Certo? O número esperado de arestas, o meu GNP, a gente sabe que é M2 bom, é natural de se imaginar que se o número esperado do meu grafo H for maior do que o número esperado de arestas, é natural que essas cópias de H se intersectem bastante. Certo? Eu tenho mais grafos H do que arestas do meu grafo. Então é natural que elas se intersectem bastante. Quando essa intersecção é grande, você não consegue colorir todas elas de forma a evitar uma problema cromática do H. Quando você faz essa condição, DH maior que N2P, você vai ter exatamente maior que N2, certo? Você vai ter o P, vou tirar a raiz aqui, vai ficar menos média grau N2 sobre exatamente. Certo? Então é daqui. 2 embaixo. O N está escrito N ao quadrado H. Certo? Então é daqui. Quando você faz essa condição aqui, é que surge a intuição desse M2. Você exige que a quantidade de cópias de H seja maior do que a quantidade de cópias de arestas. Bom, já que você toma um caso assimétrico entre os H são diferentes, a gente ainda não tem uma solução, mas a gente tem alguns casos resolvidos. Como, por exemplo, se você tomar os H como sendo circuitos. Certo? O resultado de Montreal e Protege, de 97, diz que se você tomar M1, L2 é LK, takes iguais a 3, então existe constante Czinho e Czão, tais que essa função aqui é linear também para a propriedade de Rames de flechar esses circuitos. Certo? Aqui entra o M2. A intuição do M2, como é parecida com essa daqui, eu vou deixar para o final, se sobrar tempo eu falo. Certo? Mas a intuição é parecida, só que agora você tem dois grafos e você quer mostrar que no grafo você tem várias cópias de H, você quer mostrar que no subgrafo, inclusive por esses campos de H, a densidade de G também satisfaz essa mesma posição. Mas eu vou mostrar mais para o final. Bom, então o caso assimétrico resolveu para circuitos e
Nesse mesmo artigo de 97, os autores conjecturaram o seguinte: se o GH não for florestas e satisfazem aquela condição de balanceamento, então, para o caso de duas cores de grafos GH quaisquer, essa função também é linear para a propriedade Weiss. Esse é o resultado que eu vou discutir hoje, mais para frente também. Desculpa, esse resultado não, esse resultado agora, que é uma parte da conjectura provada. Recentemente, né, no ano passado, o Hayakawa, o Sharp e o Sproul provaram uma parte dessa conjectura um pouco modificada, porque G e H agora são grafos que não são emparelhamentos, com H estritamente balanceado com respeito a D e G. A gente também consegue mostrar que essa condição aqui é equivalente, na verdade, a supor que M2 de G é estritamente menor do que M2 de H. Certo? Então, um pouquinho diferente a versão. E mostraram só essa parte de baixo. O limite tende a 1 se nós pegarmos o P maior do que esse aqui. Certo? Esse resultado eu vou discutir mais pra frente.